Sobre a revisão da vida toda, hoje eu quero repercutir com vocês uma matéria publicada pelo portal Terra. Assina essa publicação o Dr. João Badari, um advogado que tem ganhado grande notoriedade na área do direito previdenciário. A publicação do portal Terra traz a seguinte manchete: uma triste mancha ocorreu no direito previdenciário. E aí eu vou me concentrar na publicação, não vou nem tecer muitos comentários pessoais a respeito da matéria. Diz o artigo: o recente revés para os aposentados brasileiros marca um triste capítulo na história do direito previdenciário do país. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por anular o direito à revisão da vida toda, uma medida que impacta negativamente milhares de cidadãos que dependem de suas aposentadorias para sustento. Esta decisão, fruto de duas ações diretas de inconstitucionalidade que, ironicamente, não versam sobre o tema da revisão, revela uma manobra lamentável por parte da Corte, que resultou em um golpe duro para os beneficiários do INSS, diz o Dr. João Badari. Aposentados lesados pelo INSS, que já tinham seu direito consolidado pela maioria dos ministros em decisão no plenário em 1º de dezembro de 2022, segundo ele, foram surpreendidos com uma decisão que lhes retira a dignidade e aos cidadãos brasileiros a esperança de ter assegurada a segurança jurídica das decisões da Corte. Está dizendo aqui o seguinte: os brasileiros que deveriam confiar nas decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, segurança jurídica, não tem mais essa segurança, essa garantia, porque a própria Corte pode rever a qualquer momento as suas decisões. A revisão da vida toda é uma importante medida que visa corrigir distorções no cálculo das aposentadorias, levando em consideração todos os salários de contribuição ao longo da vida laboral do segurado. A revisão da vida toda era exatamente para incluir todas as contribuições que você fez durante toda a sua vida laboral. Em outras palavras, durante toda a sua vida como trabalhador. Daí o nome revisão da vida toda. Essa revisão é especialmente relevante para aqueles que tiveram períodos de contribuição em que seus salários eram mais altos do que os registrados nos últimos anos antes da aposentadoria. Para muitos aposentados, essa correção significaria um aumento em seus benefícios, garantindo uma renda mais condizente com sua trajetória de trabalho e contribuição para a Previdência Social. Na prática, diz o artigo, significava sacolas de mercado com alimentos e compras de medicamentos. Emocionante. No entanto, a decisão do STF de anular esse direito perante um retrocesso preocupante que coloca em xeque a segurança jurídica do direito previdenciário no Brasil, ao negar aos aposentados a possibilidade de terem suas aposentadorias recalculadas de acordo com toda a sua vida laboral, o tribunal ignora não apenas os princípios da justiça social, mas também a própria legislação brasileira. A situação é ainda mais preocupante quando se considera as declarações infelizes do ministro Flávio Dino, que afirmou que não existe na legislação brasileira a possibilidade de computar todos os salários de contribuição da vida laboral. Tal afirmação demonstra um total desconhecimento não só da legislação vigente, mas também das emendas constitucionais pertinentes ao tema. De fato, o ministro Flávio Dino foi muito infeliz no seu posicionamento. Brandou em alto
e bom som o novo ministro, que jamais a legislação previdenciária permitiu o cômputo de todos os salários de contribuição. Mas sabia ele que hoje o cálculo se faz desta maneira? Sabia ele que a lei que estava julgando também assim o estipulava? Um desconhecimento inexplicável sobre um tema tão relevante. Se concentrou para elaborar um texto desse, está de parabéns, como sempre, o Dr. João Badari e a sua equipe lá da ABL Advogados. De fato, a Lei 9.876 e a Emenda Constitucional número 103 estabelecem claramente que o cálculo do benefício previdenciário deve levar em conta toda a vida contributiva do segurado. Portanto, a fala do ministro Dino não apenas contradiz a legislação existente, mas também desinforma os ministros e a população sobre seus direitos previdenciários, gerando ainda mais incerteza e insegurança jurídica, diz o artigo aqui publicado no portal Terra. A luta por uma previdência justa e equitativa não pode ser interrompida por decisões arbitrárias e desinformadas. É preciso trazer às autoridades competentes e reverem essa decisão e garantirem que os direitos dos aposentados sejam respeitados e protegidos. E aqui trazemos uma irresponsável e irreal conta apresentada pela União ao STF, com um custo inverídico, ou seja, mentiroso, de 480 bilhões de reais, sendo que o impacto não chegaria a 3 bilhões de reais no prazo de 10 anos. Até quando o Supremo vai aceitar esta estratégia desleal do governo em emplacar números inflados para criar um terrorismo atuarial e, com isso, retirar o direito dos cidadãos lesados? Além disso, diz a matéria, é necessário um debate público mais amplo sobre a importância da revisão da vida toda e sobre a necessidade de garantir uma previdência social que atenda verdadeiramente às necessidades dos trabalhadores brasileiros. Somente através da conscientização e da mobilização social será possível reverter esse triste episódio e construir um sistema previdenciário mais justo e inclusivo para todos. Que a sociedade se mobilize por este direito do aposentado, como a mobilização em plenário trazida pelo presidente Luiz Roberto Barroso, para que o seu voto vencido na revisão da vida toda pudesse prevalecer em duas ações distintas, onde nem mesmo estes eram os pedidos da ação. Como brilhantemente defendeu o relator, ministro Alexandre de Moraes, e aqui justiça seja feita, em todos os vídeos em que eu produzi sobre o tema revisão da vida toda, eu sempre coloquei em destaque o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Muitas das vezes, em diversos outros julgamentos alheios à revisão da vida toda, a sociedade brasileira o considera como um ministro rígido demais em seus posicionamentos. Entretanto, no caso dos direitos sociais, eu tenho percebido que o ministro Alexandre de Moraes, além de embasamentos irrefutáveis e sólidos, embasado na legislação, tem se mostrado uma pessoa humana, uma pessoa que tem empatia pelos menos favorecidos no Brasil. Isso é digno de nota e nós precisamos fazer esse registro, como está fazendo aqui em seu brilhante texto o Dr. João Badari, por quem nutrimos elevado respeito e conhecimento pelas suas qualidades profissionais. Continuando, como brilhantemente defendeu o relator, ministro Alexandre de Moraes,
São aposentados que apenas buscam ser tratados como os demais, aplicando em seus casos a regra permanente de aposentadoria. Isso não é ser tratado com vantagens, e sim que seja respeitada a lei e a vontade do legislador. E mais, respeito à decisão consolidada pelo tribunal, com a pseudo-defesa de economia aos cofres públicos. Uma triste mancha no direito dos trabalhadores e aposentados do Brasil que tinham a esperança em uma justiça imparcial. Um texto forte, digno de ser repercutido aqui em nosso canal. Os créditos para o portal Terra e o autor João Badari, da ABL Advogados. Como vocês perceberam, aponta diversas distorções, faz críticas contundentes ao julgamento e nós devemos, assim como ele, continuar esperançosos e lutando pelos direitos dos menos favorecidos neste país. Não pense que um julgamento controvertido irá nos desanimar. A revisão da vida toda, no meu entendimento, ainda não acabou. Pode ter certeza que pessoas como o ministro Alexandre de Moraes, a própria Carmen Lúcia, Edson Fachin, irão ainda se manifestarem a respeito desse julgamento que já havia decidido. Em 1º de dezembro de 22, o Supremo Tribunal Federal julgou a revisão da vida toda favoravelmente. Esse julgamento não pode ser desfeito. É uma vergonha para os demais ministros o desfazimento da coisa julgada sem que o instituto próprio tenha sido invocado para o desfazimento da coisa julgada. Não foi isso que aconteceu. Desfazer, desmanchar, acabar com a revisão da vida toda, com o julgamento por tabela de um tema que sequer discutia o caso, é, no mínimo, vergonhoso para a maior corte de justiça da América do Sul.